Salve, camaradas! Que bom ter você aqui comigo na jornada. Já dá uma olhada aí, umas dicas. Como é que tá aí o áudio? Como é que tá aí também o vídeo? Você pode aí no chat tá dando aí algumas informações, algumas dicas pra gente poder estar ajustando o que for preciso e possível fazer isso agora. Então, olha, um abração para você. Agora já boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada para quem vai assistir isso depois em algum momento. Você já pode começar aí jogando, mandando a sua pergunta aí no chat, tá bom? E diz também que cidade que você é, qual estado que você é, e de onde você está falando, enfim. E não vem com conversa de time de futebol, porque eu não estou muito afim de ficar ouvindo coisas de futebol ultimamente, não, tá bom? Só se você quiser falar sobre hockey. Ok, é bom, né? Aquele negócio que só alguns sabem. E é uma alegria no meu coração poder receber o Jorjão. Como eu disse a você, um interessado nessa parada desse encontro, o primeiro interessado, eu sou assim até meio malandro em dizer isso, é trazer pessoas que são do meu coração, mas pessoas que acrescentam na minha vida. Sempre acrescentaram e continuam acrescentando. O Jorge Camargo é um artista fantástico, ele é um compositor extraordinário, ele é um músico assim daqueles que, bom, se você nunca ouvindo uma só das suas composições, você vai perceber que isso que eu estou falando não é exagero. Mas o Jorge é uma pessoa muito importante para mim. Entende isso? Você tem pessoas importantes para você? Pois é, o Jorjão é. E então você está tendo o prazer, o privilégio, junto comigo, de poder ouvir o Jorge Camargo, meu irmão. Bem-vindo, Jorjão. Cara, você me derruba. Deus te abençoe, Jorjão. Jorjão querido, meu brother querido. Bem-vindo aqui, Jorge. Bem-vindo aqui. Muito bom te receber. Muito bom estar com você. Tá bom? Obrigado. Querido. Jorge do coração. Jorge, fala pra gente, vamos começar falando um pouco como é que surgiu o começo da tua carreira, como é que você se viu artista e começou a caminhar, um pouco de história. Eu comecei a estudar violão quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. E aí esse início coincidiu com um convite de uma colega de escola para ir na igreja que ela frequentava. Era uma igreja grande, uma igreja pentecostal, e que tinha uma plataforma enorme, assim, um palco muito grande. E eu fui para lá, e aí fui me envolvendo com os músicos, né, com aquela coisa da música na igreja. E domingo após domingo eu subia naquele tablado para tocar. E eu acho que isso foi, assim, determinante para tudo que aconteceu depois. Aquele espaço de adoração. Eram 1000 pessoas todo domingo. E eu, um garoto de 14, 15 anos, tendo que encarar aquelas pessoas, né, como parte da celebração e tudo, mas era um exercício, né, de chegar ali diante de todo mundo e pegar aquele violão. Sem dúvida. E, como os americanos falam, deliver. Entregar o negócio. Entregar. Entendeu? Então, assim, a minha história com arte começa assim. A maioria dos grandes artistas, principalmente nos Estados Unidos, a parada sempre foi assim, né, meu? A gente tá com um monte de nome de gente fantástica, extraordinária que começou... Não, mas no Brasil mesmo, as orquestras, o pessoal de sopros, você vai fazer uma enquete, sei lá, 80% vem da igreja. Vem da igreja. E outra coisa, vem da igreja, tem o pessoal da Cristã do Brasil, que sempre teve orquestras, e o pessoal da Assembleia de Deus, com as bandas, os corais e tudo. A importância da igreja local nesse sentido. Como centro de fomento de arte, de cultura. E outra coisa, e uma espécie de lugar, de jardim, onde brotam talentos extraordinários, né? Que vão para... A igreja evangélica presenteia o mundo, todos os espaços,
com grandes joias e grandes talentos, né? A gente pode fazer a gente que vem desse ambiente pode fazer muitas críticas. Claro. Né? E há muitas críticas a serem feitas. Claro. Mas nesse aspecto e nessa questão, Sim. não é Fantástico. crítica, é elogio, né? Extraordinário. Aí depois você vai, tem essa primeira fase, e aí Isso, depois aos você tem 18 anos eu isso. conheço o trabalho de vencedores. Pronto, aí. Que aí me coloca no ambiente, no universo das igrejas históricas. Sim, E também no universo da gravação. sim. Né? Porque o trabalho de vencedores tinha aquela coisa de gravar disco, Sim. e eu, garoto, 18, aos 19, eu também participei, eu entrei né, o Nelson Bomilca me convidou para o grupo Semente. Só Fantástico. tinha fera, e aí eu, garoto, 19 anos, entendeu? Tocar contrabaixo, que nem era o meu instrumento, mas assim, sabe assim, quando você é chamado para uma seleção, e aí você não escolhe posição, né, cara? Imagina. Você vai jogar onde? Onde o técnico me colocar. E quando ele me chamou, falou assim, você quer participar do grupo? Quero. Você vai tocar contrabaixo. Eu falei, eu toco qualquer coisa. Sensacional. Aí eu fui estudar contrabaixo, porque, Olha, que lindo. né, cara, não era a minha praia. Eu lembro daquela capa do Grupo Semente, que eu tinha o... No coreto tinha o da Praça da bolachão. República. Cara, o que é aquilo? Sensacional. Então, e ali eu sou introduzido nesse universo das gravações, dos estúdios, né? Dali pra cá, Aí. quase 40 anos. se 40 passaram. anos, né? E quantas composições, né, Jorge? Olha só, presta atenção, Hum. presta atenção no número de composições que esse homem tem. Quantas Não, cara, composições? eu tenho 300 e poucas. Olha lá, pronto. Agora você pega um Gladir, tem mais de 1000. Gladir Cabral, que aliás eu quero muito Só que o trazer aqui. Gladir tem que aparecer aqui, Tem vai que vir aparecer, aqui. se Deus quiser. Gladir vindo para Sampa por aqui, chegando aqui, nós vamos trazer o Gladir, vocês precisam conhecer Gladir. Mas é isso. Alguma coisa em torno de 300 composições. Fantástico. E tantos trabalhos que você tem feito. Agora, recentemente, você tem, enfim, eu tenho acompanhado, você tem feito uma produção maravilhosa que você está para lançar aí. Estou lançando já, Isso, né? já, né? Já. Na minha página no Face, o Recital. Já está nas plataformas, Spotify, Deezer, essas coisas todas. Está aí, já está rolando. Já está nas redes rolando. Se colocar lá Jorge Camargo... Acha. Feito, perfeito. Uma segunda pergunta que nós temos. Tem uma pergunta aí, tá por aí, Guilherme? Alguma pergunta? Ainda não. Ainda eu tô falando da parada lá, não tinha umas perguntas que falaria sobre o quê? Joga ali naquela telinha pra gente ver. Uma música que marcou minha vida foi quando lançou aquela música da Maris, Tem Sabor de Mel, lá, aquela Tem Sabor de Mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel, que a minha mãe ficava cantando o dia inteiro, era muito bom. Meu Deus. Ô Jorge Camargo, você vê que o cara falou com tanta piedade, né? Ô Jorge, então, vamos aproveitar e falar do Sabor de Mel. Vamos. E com isso falar... E sabe que outro dia eu publiquei algumas coisas sobre... eu coloquei uma imagem do Bowie, do Mick Jagger, do Fred Mercury e do... meu Deus do céu... Enfim, tem uns 4, 5 caras e artistas aí de rock, parará, Michael Jackson. E aí eu falei assim, das músicas desses camaradas, quais seriam as músicas que tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Mas monte de gente, choveu informações. Aí um camarada lá virou e falou assim, você poderia colocar agora alguma coisa falando o seguinte, onde é que dentro da música gospel tem música que não tem nada a ver com o reino de Deus? Também daria uma grande lista. Daria uma lista enorme. Você acha que a Sabor de Mel tem alguma coisa a ver com esse negócio? Televisão agora, eu estava no caminho, estava pensando sobre isso. Cara, eu sou tão relapso nesse sentido, porque sendo um artista, eu deveria estar, entre aspas, atualizado, né? Antenado nas coisas que acontecem na cultura musical brasileira e na subcultura também. Né? Mas, cara, eu não consigo, assim... É a primeira vez que eu ouço esse negócio do Sabor de Mel. Não é possível. Sério. Não é possível. Esse negócio de Sabor de Mel foi para quase que uma possessão nacional, esse negócio. E é uma coisa... Não sei do que se então, trata. pode te falar. A sei. história da música é mais ou menos uma parada assim. A mulher está lá falando de que, na verdade, ela está despeitada, ou está chateada com alguém que de alguma forma não a ajudou.
e não cooperou com ela, ou de alguma forma até falou que ela estava longe de Deus, sei lá, deu uma exortada. Uma exortada, isso, crente, uma trollada, uma cornetada nela durante a luta dela, não sei o quê. Aí ela diz assim na música, mas você ainda vai, um negócio mais ou menos assim, que você vai me ver ainda no palco, e vai me ver bem, ou seja, brilhando, e a minha vitória vai ter sabor de mel. Ou seja, esse sabor de mel é uma apologia à vingança. A vingança. Ou seja, você agora você vai ver que a minha vitória vai ter sabor de mel, e você vai querer dar uma lambida no mel e não vai poder, porque eu não vou deixar, porque não sei o quê, e a minha vitória. É um negócio assim. Um negócio assim, quer dizer, é uma não bênção, né? Então é mais ou menos esse jeitão de ficar misturando a música, essa tal da música gospel, mais popular, mais pop, mais sincrética. Ela tomou conta do Brasil e tomou conta dos ambientes de adoração. E muitas vezes, pelo que eu observo, isso daí não agrega em absolutamente nada. Não há nenhum princípio bíblico teológico. Não existe, posso esquecer até o bíblico teológico. Não existe um princípio do reino de Deus na maneira como as pessoas cantam. Então, Levi, eu vejo assim, eu tô muito desconectado desse repertório, assim, porque eu não ouço mesmo, assim. Eu ouço música brasileira, eu ouço o que os meus amigos me indicam. Um dia desse, o Fernando Melino, que é um grande pianista, falou assim, cara, eu ouço Bill Evans. Eu falei, cara, eu nunca ouvi Bill Evans, deixa eu ouvir Bill Evans. Aí eu fui ouvir isso. Fantástico. Agora eu ouço Bill Evans também. Eu ouço bar, eu ouço música erudita, eu ouço... Não tem tempo para ouvir essas coisas, Levi. Exatamente. E das músicas que a gente ouve fora do ambiente gospel ou do ambiente religioso evangélico, você já fez algumas falas, você já falou algumas coisas, você já, inclusive, trouxe esse tipo de aproximação com Chico, com outros. Você teve um trabalho com as músicas de Chico Buarque? Sim, eu fiz uma disciplina na USP tempos atrás, e o trabalho que eu tinha que apresentar cada aluno tinha que apresentar um trabalho, eu apresentei um trabalho sobre o sagrado na obra do Chico Buarque. Então eu selecionei 200 e poucas canções e meio que tabulei isso, assim, né? Localizei todas as palavras nessas canções que remetiam a algum tipo de espiritualidade. E aí fiquei surpreso, assim, mais de 65% das canções dele fazem menção a algum tipo de espiritualidade. 65%? 65%. Algum tipo de espiritualidade. A palavra perdão, graça, céu, inferno, entendeu? Isso aparece na obra dele. E aí depois eu tabulei também as tradições religiosas dessas palavras. Então assim, você tem muito da tradição católica, que é de onde ele vem. Você tem muito da tradição judaica. Porque quando ele fala em construção, por exemplo, morreu na contramão atrapalhando o sábado, está falando do Shabat, o descanso das pessoas. Né? Então está se remetendo ao judaísmo. E também ao cristianismo de origem protestante, quando ele fala do reverendo lendo o Apocalipse, lá na música da Carioca, não lembro agora o título da canção, enfim. Tudo está presente na obra dele de uma maneira assim assustadoramente grande. Extraordinária. E qual que seria das músicas do Chico, ou até do Djavan, ou até do Gilberto Gil, que você lembra e que seria, vamos dizer assim, excelente para uma pastoral cristã? Um pastor evangélico poderia fazer uma citação dessa música que traria uma reflexão que iria edificar a igreja. Tem uma canção do Gilberto Gil que chama Drão. E no final ele fala assim, né, que a semente tem que morrer para germinar. Olha aí. Né, para virar trigo e para virar pão. Olha que lindo. Pelo amor de Deus. Mais explícito que isso, pelo amor de amigo, Deus. Aí, tem. Não, aí só tem que pegar Jesus falando sobre... fantástico, tá vendo? Como é que a gente pode estar... isso é aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? O pessoal faz não, isso aí é música do mundo. E aí até a gente brinca, né? Então a nossa música é do quê? De outro mundo? Essa discussão já caiu, acho que num vazio, assim, numa coisa sem sentido. Jorge, eu também pensava que muita coisa
que não tinha mais sentido, já tinha caído, Eu sei. já tinha ficado lá para trás. Eu sei. O Brasil de hoje está mostrando que existe um reavivamento do que já nunca deveria voltar, em todos os sentidos, não só na música. Então, quando a gente olha para isso, essa coisa de música do mundo ainda está muito forte e as pessoas ficam arredias com isso. Mas eu acho que aí, Levi, eu acho que aí tem a ver, inclusive, com a nossa proposta de vida, né? Essa altura dessa vida. Nós somos contemporâneos, nós temos a mesma idade. Pois é. Então a gente, eu acho que vive as mesmas, os mesmos dilemas existenciais, né? Eu vejo assim que isso tem sido para mim uma referência de vida. O que que nós devemos propor? Claro, eu acho que a gente tem que olhar a realidade, criticar o que não está legal, mas assim, como é que eu faço alguma coisa para mudar essa realidade? Certo. Qual é a minha proposta? Então, em se tratando de arte, por exemplo, eu tenho uma oficina de composição que eu faço já há muitos anos, que de certa maneira é o meu grito de protesto. Então, assim, o sabor de mel não tem nada a ver, então o que tem a ver? Boa. Propositivo. Exato. O sabor de mel não acrescenta nada, o que pode acrescentar? Perfeito. Perfeito. E é nessa direção que a gente precisa seguir, eu acho. Perfeito, não, perfeito. Eu tenho, e eu sei que você também, um senso de que a gente precisa deixar um legado. Sim, sim. Ainda mais nessa altura da vida, você começa a falar, bom, já passei da metade. Verdade. Com certeza. Então, assim, o que eu quero deixar? Pode crer, pode crer. E o legal é perceber que você, Jorjão, você tá com uma baita de uma animação para fazer isso. Mas eu noto isso até mais do que antes, Jorge. Eu acho que sim. Sabe, você sempre foi. É. Você sempre foi Uber, você sempre É. foi criativo, você sempre teve muita... Mas eu sinto você numa fase muito legal, muito legal. Mas eu acho que é essa percepção que eu estou falando. À medida que você começa a olhar para dentro de você mesmo, se conhecer melhor, e você vai tomando pé do seu limite. Né? Beleza. A gente tem um limite. E o nosso time também, né? Exato, e o tempo. Então, assim, é se cercar de parceiros que queiram construir essa caminhada. Porque tem gente que não quer, mas tudo bem, né? São de cada um. Mas, e aí, quem quer, entendeu? Pegar o arado e levar a coisa até o fim. E não olhar para trás. E não olhar para trás. Tem que pergunta aqui, Guilherme, que o camarada mandou? Ô, Levi, antes do Gui fazer, manda um abraço pra galera. Tem gente de Maputo assistindo a gente. Opa! Pessoal de Maputo, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré para vocês aí, né, Jorjão? Beijão grande. Moçambique, arredores. Moçambique, arredores, porque o Jorjão passou por lá. Exato. Não passei em Maputo, mas cheguei perto. Chegou pertinho. Grande abraço, beijo para vocês e para todo mundo que está por aí, fora do Brasil. Um beijo carinhoso para todo mundo aí. Que pergunta que veio aí, Guilherme? Levisão, Felipe pergunta para o Jorge, como é o processo de composição dos louvores? Não só dos louvores, né? O processo de composição de qualquer canção. É muito misterioso. É muito misterioso. Ele se dá de muitas maneiras. Às vezes é uma frase que você ouve, às vezes é uma ideia de melodia que vem à cabeça, e às vezes você está no metrô, você está na rua. Eu já gravei muita coisa no celular. O celular serve para alguma coisa. Então, assim, né? Já gravei muita ideia de melodia e de letra, às vezes andando na rua, no celular, para não esquecer. Depois eu chego em casa e aí eu arrumo, pego o violão e aí vou ajeitando, né, os versos e a melodia e a harmonia. Então, mas o processo se dá das mais diferentes maneiras. Né? Ou seja, não tem Não tem. uma receita? Não tem uma receita. Não tem truque? Não, e o Paulo César Pinheiro, que é um dos nossos grandes compositores, tem uma canção dele que fala O Poder da Criação. E ele fala sobre isso, é uma força maior que nos guia, entendeu? E que vem, você não sabe de onde, nem de que momento, nem que momento, e que aí... É aquela coisa do profeta, a angústia do profeta de dizer alguma coisa. Isso. Tem uma hora que bate essa angústia de dizer alguma coisa, e aí você não sabe nem porquê, e de repente... veio. Há 2 dias você me manda uma parada lá que quando eu fico ouvindo... Porque o Jorge faz isso, né? De quando vê, e a gente tem esses dias, esses últimos meses, a gente tem andado, graças a Deus, com muito mais perto do que antes, embora sempre estivemos juntos com a alma, o coração e compromisso.
Aí, 2 dias atrás, o Jorge me manda um negócio e eu tava atarantada, não sei o quê, mas caiu como se fosse uma profecia maravilhosa pra mim. Eu ouvi, eu falei assim, isso aqui eu não ouvi, eu conheço boa parte das coisas que o Jorge faz. Eu falei assim, pô, mas isso aqui é novo. Aí eu mandei assim, é novo. Ele falou assim, agora, isso aqui. E fez um bem, Jorge fez um bem pra mim aquilo lá, naquela hora. Eu falei assim, eita, que o Jorge agora tava acompanhando aqui meu dia. Então é bacana mesmo, né? Essa coisa da criação. Vem de várias maneiras, várias formas, e quando a gente não tem truque. Não. Porque o pessoal mais evangélico gosta de dizer essa coisa misteriosa, muitas vezes espiritualizando. Eu tenho problema, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, Deus me deu essa música. Eu tenho muito problema com essa expressão. É mesmo? Porque eu acho assim, se Deus te deu, se Ele fez aquilo ali, e eu ouvi e não gostar, eu falo assim, pô, Deus não estava muito inspirado nesse aqui. Eu prefiro dizer que Ele dá pra gente o talento e a habilidade. E a gente é responsável pelo resultado do que a gente vai criar. Perfeito. É claro que se eu tiver mais técnica e capacidade, a probabilidade desse material ser um material de uma qualidade melhor é maior. Sim. Então, a minha responsabilidade no processo. Sim. É claro, eu acredito que Deus dá os dons para todo mundo. Sim. Agora, como é que você vai administrar isso é uma responsabilidade sua. Então, as canções que eu faço são minhas, para bem e para mal. Se elas são boas, é porque Deus foi gracioso. E se elas são ruins, é porque eu fui ruim mesmo. Eu fui infeliz no processo. É isso. Tem mais alguma coisa aí, Guilherme? Bora lá, tem mais uma. O Lielson pergunta pro Jorge também, o que você pensa sobre os cantores que tentam adaptar o funk, o samba pro ambiente gospel, pra música gospel? O funk também? Tem funk gospel. Tem Não, funk, eu acho assim, tem! Não tem... Como é que é? Tinha um negócio de uma pipa, não tem? Pipa, não era? Pipa voada. Pipa voada, eu sou pipa voada. Tinha uns negócios assim. Você sabe, Levisão, que tempos atrás, eu fiz um mestrado sobre música cristã brasileira. E tempos atrás eu estive na Holanda e fui visitar uma universidade. E marquei um horário para conversar com um professor lá sobre possibilidade de um doutorado, alguma coisa assim. E aí esse professor me atendeu, foi muito gentil. Conversamos bastante e ele perguntou, bom, você escreveu sobre o quê no seu mestrado? Eu falei, escrevi sobre um grupo musical religioso, papapá, que fez um disco, assim, assado. Aí ele virou para mim e falou assim, subcultura. Subcultura? Mandou a subcultura? Sim. Na lata para mim, subcultura. Esses holandeses. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque, na verdade, é isso. Quando a gente cria esse mercado religioso, na verdade, a gente está fazendo uma sub. A cultura está aqui, com toda a produção, e, de repente, a gente vai abrindo umas gavetinhas e vai criando umas subs. Tá. Né? Então, a minha grande crítica ao movimento gospel é isso, assim, é essa coisa de dar nome a estilos musicais a partir do rótulo que se criou. Criou. Sim. Porque o funk já existe. Sim. Né? A minha música é música brasileira e é popular. Agora, eu sou cristão. Então, os meus valores, eles estão presentes na minha música. Mas aí, quando eu rotulo essa música de gospel, é mais por uma questão mercadológica do que por qualquer outra coisa. Não faz sentido e até dá uma desqualificada, né? E aí, quando você pega o Gil cantando essa coisa do grão e tudo mais, ele tá remetendo a valores que não são caros, evangélicos, no melhor sentido da palavra. Sim. E nem por isso a gente fala que essa música é gospel. Pois é. Entendeu? Essa coisa de frevo gospel, funk gospel, rock gospel, joguei gospel. Eu acho até que queima um pouco o filme, por exemplo, do funk, né? Agora, veja bem. Gospel. Assim, eu sou testemunha ocular do nascimento do movimento e do nome, do selo gospel. Entendeu? Agora, uma geração já se passou. Tem gente que está chegando agora que não tem a menor ideia de como essa história começou. E dos bastidores dessa história. Então, assim, eu falo isso sem rancor. Tá. Entendeu?
eu não pertenço ao movimento, eu não faço parte do casting de artistas. Entendeu? Isso no passado me incomodou. Porque eu acho que houve uma trairagem lá atrás. Mas hoje... De boa. De boa. Entendeu? De boa. E esses meninos hoje já mais velhinhos, eles machucaram, eles mesmos se machucaram, né, no processo. É legal essa coisa mesmo de, é isso aí, a gente tá meio assim mesmo, tipo, desapegado absolutamente. Pessoal, aquele abraço. Alguns deles a gente reencontrou e tá tudo certo. E vamos tocando a vida. Eu acho assim, então, que a minha música é uma música brasileira, popular, cristã e contemporânea. Pronto. Agora você quer cristã, contemporânea, popular, brasileira, popular, contemporânea. Mas eu tenho Defina do fazer, jeito que você quiser. Ó, essa né? música aqui é um samba, mas é gospel. Isso aqui é um samba e ponto. Né? Um samba. Beleza, vamos aí. Qual que é a próxima fase aí do programa? Que minha mãe não deixa jogar videogame. Fala. Só quer saber de futebol. Mas futebol é minha ira. Futebol, minha ira é ótimo. Futebol é minha ira. Não, e assim, né, meu? Depois ele ainda fica fazendo lá o sarrando, né? Aquilo não é sarrada, não é? Não é uma sarrada? Aquilo ali é sarrada. Ainda dá uma sarrada. Quer dizer, esse momento agora de falar qual é a bronca, vai mais por conta daqueles camaradas que participam quando a gente grava, e no caso aí essas duas crianças, que a gente percebe o seguinte, ele tá de bronca com a mãe, aí a irmã atravessa e dá ali uma cutucada, tá de bronca com ele, e ele ainda, provocador, diz assim, mas futebol é minha ira, e ainda dá uma sarrada. Putz, quer dizer, essa coisa de bronca, né? No caso dos meninos, se você quiser comentar alguma coisa sobre eles aí, tudo bem, mas você, Jorjão, essa semana, esses dias, embora perceba que você está muito zen, budista, mas assim, tem alguma bronca? Você tem alguma coisa que te deixa na bronca ou tem te deixado na bronca? Uma coisa que me deixou muito na bronca foi a morte do Roberto, do Kikawa, que foi uma pessoa que eu conheci, pessoa incrível. Fantástico. Incrível. Que coração fantástico. Eu me lembro que nós nos encontramos lá na comuna do Gerson, num evento comum, aí ele falou, pô, admiro o seu trabalho, aquelas coisas. Admiro suas músicas, eu gosto tanto. Aí trocamos o WhatsApp e começamos a conversar ali. E aí teve um dia que ele falou, queria que você conhecesse o meu trabalho. Cara, ele apareceu 8 horas da manhã na porta da minha casa. Falou assim, eu vou te levar para conhecer o meu trabalho. E me levou, assim, aqui para Itaquera, lá para o sul de Itaquera. Cara, eu falei, que isso? As caravanas de saúde. Tudo. Então, assim, eu tô na bronca, porque a gente não entende, né? Quer dizer, a gente não entende o tempo de Deus e os mistérios. Agora, sim, como isso se deu, de uma maneira tão violenta, absurda, tão gratuita. E o vídeo que ficou sendo... Um cara tão bom, né, que sempre foi voltado para cuidar da questão da saúde da perifa e dos lugares mais difíceis. E aconteceu de forma tão violenta a morte dele. Um cara tão bom, sangue bom. E você vê, eu não sei se você viu, eu fiz uma canção para ele, sei lá, ano passado. Quando ele conta aquela coisa do pai, que o pai no leito de morte, falou, você tem que ser um médico de verdade. Isso. Um médico humano. Isso. E como isso pontuou a vida dele, e como isso emocionava. Todas as vezes que ele falava isso, ele chorava. Sempre chorava. Apareceu num programa de televisão, ele se emocionava. Aí eu escrevi uma canção, né, dizendo isso, seja quem você precisa ser. Mano? Essa música foi por conta disso, inspirada aí? Por conta disso. Eu mandei pra ele pirou, ele falou, cara, a gente precisa gravar isso, precisa fazer isso, colocar lá no site do CIES e tal. Ficou tudo empolgado. Enfim, cara, eu tô na bronca dessa história. Exatamente, essas coisas que vêm, essa violência urbana, essas pessoas que já são violentadas, que terminam violentando, esse esquema, essa estrutura de maldade, e deixa a gente na bronca mesmo, É uma coisa que a gente precisa de muita graça de Deus para acalmar o coração.
Mas eu também, estou bem na bronca também, muito triste ainda com isso. Uhum. Em luto, né? Nós ficamos em luto com um cara desse, caras como ele, e do jeito que foi, aí a gente fica com o coração apertado mesmo. Muito bem. Tem mais algo? Vamos agora para um outro momento aí? Final de semana nós vamos ter um churrasco, estou recebendo uma amiga que está chegando da Europa e vamos ficar com a família, ok? Que bonitinho. Sextou é um momento do nosso encontro do Na Jornada para falar um pouco, Jorjão, sobre o seguinte. Essa coisa assim, quando vai ter hashtag sextou, o pessoal vai querer brincar, vai querer se divertir, vai para balada, vai curtir, vai se preparar para o final de semana, para fazer festa, festança, etc. E aí esse momento é justamente para falar um pouco isso. Ultimamente, o clima anda muito pesado, muito para baixo, muito down, e a gente precisa prestar bem atenção nisso. Eu não estou falando só no aspecto de igreja, igrejeiro, ambiente igrejeiro, esse também. Mas no ambiente de igrejeiro, nós não precisamos começar a pensar mais nessa coisa da teologia da alegria, essa coisa de nós podemos ser mais alegres, até aqueles que são mais circunspectos, aqueles que são mais intimistas, aqueles que são mais melancólicos. Cara, a gente não precisa fazer, não está faltando festa, um pouco de alegria, celebração. O que você acha disso? O que você tem a dizer? Eu acho que mais do que festa e alegria, está faltando poesia. Está faltando poesia. Que é o que o Peterson me ensinou nos seus livros, que é a linguagem da imaginação. Eu acho que a gente está muito sem imaginação. Sem criatividade. Sem criatividade. E sem apreço pela beleza. Tem isso. Eu acho. O pessoal não está curtindo o belo, não está se interessando pelo belo. Você acha que existe uma fixação pelo triste, pelo não belo? Não vamos colocar... Existe isso? Não existe? Eu acho que não é exatamente, porque é aquilo que a Adélia fala sobre beleza e boniteza. A boniteza é a beleza estética. A beleza é outro nível de beleza. É a beleza do Guernica, do Picasso, que é um afresco que ele faz para criticar e para protestar contra a ditadura Franco. A ditadura Franco, que naquela altura se alia a Hitler. Total, exatamente. 1936. Exatamente. E aí tem aquela coisa do massacre de Guernica. Isso. E ele fala assim, não, eu não posso me calar como artista, eu tenho que dizer alguma coisa. E aí ele vai e pinta aquele quadro que esteticamente é horrível, mas que está cheio de beleza. É encantador, é arrebatador. É a beleza da verdade e da integridade da obra, e da coragem que ele está tendo de dizer o que está acontecendo. E da denúncia, né? Da denúncia. Então a beleza não tem a ver com boniteza. Tem a ver com aquilo que os gregos diziam, né? Um tripé sobre o qual tudo está baseado. Verdade, bondade e beleza. Verdade, bondade e beleza. Você tem curtido muito, sempre curtiu muito, nós dois. A gente até brinca com aquele papo nosso, nós temos muitos potinhos. Essa história dos potinhos? Nós temos muitos potinhos. Então, quando eu estou conversando com o Jorge, a impressão que eu tenho é que eu estou aqui com as prateleiras, com um monte de potinhos de ouro. Então, aí, de quando em vez, a gente pega aqui um potinho cheio de Adélia Prado. A gente pega aqui um potinho, né? Aí a gente vai de um Drummond, aí já pegando... Esses potinhos que a gente brinca, vamos falar um pouco para eles, quando as nossas conversas sobre a literatura, os poetas, as poetas, e essa gente encantadora que pega o nosso coração, você tem trabalho sobre isso, você tem várias e várias coisas que você criou diante de músicas onde você pega frases de Drummond, frases de Adélia, Cecília, enfim, fala um pouco sobre isso aí, sobre essas músicas, esses potinhos maravilhosos aí. Não, nesse sentido, meu grande mestre é o Gladir, né? Gladir, professor universitário, de literatura,
Ele sempre, nas suas canções, nas suas milhares, posso dizer que centenas de canções, ele sempre tem esse diálogo com a literatura. O que eu acho que a música brasileira talvez tenha de mais significativo. Sim. E que a distingue de todas as outras músicas do mundo. Né? Que país, talvez você possa falar dos Estados Unidos, mas que país tem esse volume de compositores e de canções que fazem esse diálogo com a literatura? Nesse sentido, o Brasil acho que é único. Então, eu sou um grande aprendiz dessa escola, e o Brasil também, de dialogar com a literatura. Né? É o que você falou, pegar um trecho de um poema da Adélia ou de outros, escrever uma canção a partir daquilo. Cara, haja pote. Haja pote para fazer. Você fez umas essa misturas. ponte. Me diz, fala um pouco pra gente, pelo menos, a letra de algumas dessas aí. Sim, por exemplo, no recital, a gente eu e o Brasil fizemos uma canção chamada Poesia e Pedra, que é inspirada no poema da Adélia, que eu acho um dos mais geniais que ela escreveu, porque é um micropoema. Então ela diz: às vezes Deus me tira a poesia. Isso. Então eu olho uma pedra e vejo uma pedra mesmo. Às vezes Deus me tira a poesia e eu vejo uma pedra e é uma pedra. E é só uma pedra. É só uma pedra. Ou seja, a pedra nunca é só uma pedra. Nunca. Né? Nunca. E tem um dos nossos potinhos cheios de um cara que fala sobre pedra no meio do caminho. Sim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no caminho. Não é? Drummond. E essas músicas todas, você precisa, procura aí, Jorge Camargo. Essa música especialmente, como é que é o nome dela? A Poesia e a Pedra. A Poesia e a Pedra. Tá lá na minha fanpage no Face, tá no meu canal no YouTube e tá nas plataformas todas. Entrando por aí, você vai começar a perceber o que é que significa, o que o Jorge faz quando ele pega esses potinhos todos maravilhosos. Guilherme, quem que tá aí? O que estão perguntando? Levi, o José Canai, ele faz uma pergunta meio filosófica. Ele pergunta: deixamos de ser utópicos? José Canai, gente boa. Um beijo pra você. Zé, conheço o camarada dos bons, do nosso. Deixamos de ser utópicos? Boa pergunta, né? Boa. Eu acho que nos últimos anos, né, a partir da derrocada lá do Muro de Berlim, Sim. Né, a gente entrou numa fase no mundo, assim, da implosão das utopias. Né? Mas, cara, o reino de Deus não tem essa. O reino de Deus é a grande utopia. A grande utopia é o reino. Essa utopia não morreu. Não morreu. Essa não. Não morreu. Talvez ela tenha tomado outra forma. Né? Você vê, mesmo assim, as missões americanas, que a partir do século XIX, né, se espalharam pelo mundo, hoje, muitas das missões americanas mudaram sua estratégia. Exato. Né? Elas estão indo, por exemplo, atuar em países muçulmanos. O Marcos Amado é um grande exemplo disso, né? Exatamente, Marquinhos. Não é? De fazer um trabalho que não envolva só a pregação, mas que envolva realmente a participação, a inserção, né, na vida social daquela comunidade, para ganhá-los não só no discurso, na doutrina, mas na vida cotidiana, nos relacionamentos que se estabelecem. Então, isso é uma mudança de paradigma em se tratando de missão. Isso, daquela missão de missões. Que vinha de uma forma um tanto quanto limitada, diria, né? Ela não, essa coisa que você fala sobre a beleza e a utopia do reino, eu também sei, então não tenho dúvida nenhuma que a utopia do reino sempre estará presente. E essa utopia, ela é alimentada pelo fervor e pelo coração quente dos remanescentes. Então, não é a grande maioria. A grande maioria não entendeu a utopia, distorceu a utopia e construiu distopias. Mas o remanescente do reino de Deus mantém a utopia presente. Nós temos a nossa referência de pessoa, nós temos a referência de comunidade, nós temos a referência de cidade, nós temos a referência de reino. E essa referência de reino nos leva, nos arrebata, nos levanta todo dia.
nos leva a fazer poesia, nos leva a construir comunidades, nos leva a restaurar relacionamentos. Então, eu acredito que no caso dos remanescentes do reino de Deus, a utopia não acaba, não morre, está sempre presente. E esses remanescentes, eles têm um coração arrebatador, um brilho nos olhos que deixa o morto ressuscitado, porque essa utopia de que há um reino, do reino que já veio, e que se manifesta como sal, que traz o tempero de Deus para o mundo. E que em muitos sentidos ainda não chegou. Não chegou, e chegou, está chegando, chegará, e aí ainda chegará na sua plenitude. Você me fez lembrar do Gerson, lá de Goiânia. Olha aí. Seu amigo, que eu estive lá com ele há algumas semanas. Querido Gerson. E ele soltou uma frase, eu até postei no Insta, eu achei genial. Né? Ele falou assim, ovelha não precisa de cerca. Olha isso. Ovelha precisa de pasto. Olha isso. Achei sensacional Não isso, precisa de cerca, precisa de pasto. Precisa de pasto. Olha que lindo. E aí ele estava falando sobre o encantamento da vocação pastoral. Quer dizer, o cara que está lá no púlpito, ele tem que encantar as pessoas. Isso. Não é Isso. trazer para si. Que é o que você falou na conversa com o Ed sobre o Papa Francisco, né? Pois é. Eu acho que a Igreja Católica, nesse sentido, marcou um golaço, assim. Sim, com o Chico, né? Trazer um cara que é pastor. Isso. Pastor na acepção da palavra. Excelente. Né? No sentido de que cuida. Isso. Né? E ele é encantador, ele abre a boca, ele primeiro ele destrói tudo que é... porque tem esse papo, para brincar com a palavra de utopia e distopia, né? A utopia desmonta as distopias. A utopia é o ainda não chegou, que é o suficiente para poder destruir o que se estabeleceu. É isso. Impressionante. Pintou uma situação aqui inusitada nas redes, né? O Fernando Gomes está fazendo uma pergunta para o Jorge, falando sobre se é possível viver de música e poesia no meio cristão. Essa pergunta. E alguns têm comentado sobre vocês falarem, os dois, darem uma palavra, uma vez que a gente está indo já para o finalzinho, sobre espiritualidade. Como é que é o nome da pessoa? Fernando Gomes. Fernando. Aliás, agradeceu aí, falou que está bacana aí a jornada. Legal. Eu nunca tive coragem de viver exclusivamente da música, embora sempre desejasse. Mas, assim, Deus, na sua misericórdia, me concedeu alguns outros dons. E com eles eu tenho sido capaz de sobreviver. Mas eu acho que isso é uma coisa de cada um. Você vê a trajetória do João. O João vive exclusivamente da música, o João Alexandre. Com todas as agruras e dificuldades. Mas ele está lá vivendo. Então, assim, isso é uma coisa de cada um. Né? Eu acho que se eu vivesse em outro país, um país mais civilizado, que valorizasse mais o artista e as artes, eu entendo que eu poderia viver tranquilamente da minha música. Mas não é o caso. Mas e como eu falei no início, eu não estou aqui para reclamar de nada. Pode crer. Tenho que reclamar de nada. Eu tenho que agradecer. Isso. Então é isso. E outra coisa, essa coisa do... A gente precisa pagar nossos boletos. A gente precisa pagar nossos boletos. Se der para poder pagar nossos boletos fazendo aquilo que a gente curte, que a gente sabe fazer, que a gente tem prazer, que a gente foi chamado para fazer, maravilha. Se não der, por conta de uma circunstância pontual ou permanente, a gente vai continuar fazendo o que a gente curte e vai continuar pagando nossos boletos. Não, e outra coisa, se você for ver a história da arte, assim, poucos foram os artistas que realmente conseguiram notoriedade e, vamos dizer assim, riqueza com a sua arte. O caso mais emblemático é o Michelangelo. Michelangelo era um artista rico. Isso. Mas a maioria dos outros, o próprio Van Gogh, vendeu o único quadro em vida para o irmão, que era o cara que mais o apoiava. Pois então. E hoje os seus quadros valem milhões. Então, assim, o que vai acontecer daqui a 50 anos com tudo que a gente fez? Não tem a menor ideia. Pode não acontecer absolutamente nada, mas pode acontecer muita coisa. E eu acho que isso daí é todo um ambiente também para o artista criar. Essa coisa, né, de essas incongruências. Um cara fantástico que durante a vida vende só um quadro e ainda pro irmão, que sempre já ajudava. Aí depois ele passa e aí é o legado. O legado que vai ficar. É o legado. É o legado que vai ficar e é isso que a gente está procurando construir e ir atrás.
Ele também falou, o pessoal também falou Sobre espiritualidade. sobre a questão de espiritualidade. Essa coisa da espiritualidade, e aí às vezes o pessoal faz uma distinção entre religião e espiritualidade, religiosidade e espiritualidade. Você concorda um pouco com essa distinção? Totalmente. O que você diria? Totalmente. Uhum. Eu acho que a religiosidade está ligada à questão institucional, Uhum. que tem o seu valor, que tem o seu lugar. Uhum. Mas para além, né, da estrutura e da instituição, existe a vivência, a experiência. Uhum. E aí a gente tem, né, e eu sei que você também é um apreciador do estudo, tem toda essa herança monástica, né, de lectio divina, oração centrante, que são valores que nós, no contexto reformado, né, protestante, a gente perdeu muito. Perdeu bastante. Perdeu E bastante. eu acho que a gente precisava de alguma maneira tentar resgatar, porque é uma herança riquíssima. Riquíssima. O Blaise Pascal, eu gosto muito de uma frase do Blaise Pascal, vocês também sabem disso. Conhecimento de Deus sem autoconhecimento leva à presunção. Uhum. E autoconhecimento sem conhecimento de Deus leva ao desespero. Esse conhecimento de Deus a gente confunde. Eu acho que entraria numa... O que alguns entendem como conhecimento de Deus? Conhecimento de Deus seria o aspecto teológico. Conhecimento de Deus é teologias. Né? Teologias. O aspecto moral. Conhecimento de Deus tem a ver com a definição da moral religiosa. Conhecimento de Deus tem a ver com ritos, com dogmas, com tabus. Então, esse pacote, as pessoas acham que isso é conhecimento de Deus. O que colocaria dentro do quadrante que fala da religião. Mas quando a gente começa a entender que conhecimento de Deus significa ter uma experiência pessoal, um relacionamento vivo e de alumbramento com a pessoa do Eterno, que se manifesta de maneira fantástica, não só como o aspecto transcendente, mas com esse aspecto mais do dia a dia, o Deus que se fez presente, que se fez gente para poder se relacionar com a gente, que diz que ele está no rosto de quem tem sede, ele está no rosto de quem tem fome, ele está no corpo de quem está nu, ele está na presença de quem não tem lugar para ficar, do estrangeiro, ele está no lugar de quem está aprisionado, ele está na cama de quem está adoecido. Pô, meu, que Deus maravilhoso, extraordinário é esse, que não só fica fazendo com que a gente fique atrás de uma coisa transcendente da espiritosfera, mas um Deus que se faz presente no rosto do meu irmão, como Levinas também e disse tão bem, né? Então a espiritualidade é essa que traz para mim e para nós essa realidade do que eu tenho um relacionamento com o Eterno. E esse relacionamento, ele é um relacionamento que me leva para o outro, para o próximo, para aquele que está perto, para as pessoas onde eu sinto e vejo Deus. Essa espiritualidade que a gente percebe muito em alguns dos movimentos as comunidades monásticas da patrística, era exatamente essa vivência. Essa vivência. E era isso que transformava a cela do monge, onde ele ficava sozinho, num espaço do céu. Porque essa convivência com Deus fora da cela fazia com que eu tivesse os meus encontros com Ele de maneira bem pessoal, dentro da cela que virava-me cielo, meu céu. Não é isso aí. Espiritualidade para mim, para você, para todos nós, e que Deus nos ajude a pensar nisso daí. Jorge, você acha que hoje, numa cidade que nem São Paulo, isso aqui eu já estou fazendo uma provocação, você sabe que eu tenho sonhos, projetos aí, você também sabe disso, nós dois, de fazer espaços de oração, espaços de lectio divina, espaços de oração centrante, espaços de meditação, de intercessão e de oração pela cidade de São Paulo. E tenho um desejo mesmo de fazer um desses pontos de encontro de oração aqui na ZL, aqui no Tatuapé mesmo, aqui mesmo. E estamos pensando lá na Zona Sul já hoje aqui, né?
e talvez alguma ali bem perto no centro, onde está a Ibabe, etc., onde a gente possa ter esses espaços onde as pessoas parem para exercitar a respiração, o silêncio e a questão da lectio. Você hoje entende que do jeito que a gente vive na cidade de São Paulo e do jeito que a gente vive dentro das igrejas, nos ambientes igrejeiros e eclesiásticos, nós precisamos de um negócio desse, é importante, não é importante, ou isso aí é heresia? Não. É heresia, você não é heresia? Heresia é o que estamos fazendo? Eu acho que sim. Mas eu acho que sim. E acho que uma cidade como São Paulo, que é uma cidade global, é uma cidade cosmopolita, uma das maiores cidades do mundo, já passou da hora, né, da gente ter esses espaços. Eu imagino que deva haver algum espaço como esse, mas assim, ainda num número insuficiente para uma demanda que, uma vez esses espaços sendo divulgados, vai crescer exponencialmente. As pessoas precisam disso, né? Nós estamos enlouquecendo. Nós estamos ficando tudo doido. Nós estamos fazendo um monte de coisa, a obra de Deus, o serviço de Deus, as agendas de Deus. Estou falando de mim. Vocês vão ganhando o mundo e estão perdendo a alma. Ontem o Baruch, no encontro do Conversas Pastorais, mano, foi tão feliz. O Baruch é muito querido, né? E ele mandou uma música lá, mano, que eu não tinha ouvido ainda. E ele faz uma jogada com as palavras, no negócio de perder a alma. E fala exatamente sobre esse aspecto, que é o lance de precisamos voltar urgentemente para a oração, para o silenciar, para o se aquietar, para parar para ouvir Deus, respirar na presença de Deus. Você sabe que para mim como é que lectio, a imagem que eu tenho de lectio, Jorge? E eu gosto de falar essas coisas para você, porque isso aí daqui a pouco você sai com uma coisa. Lectio, sai mesmo. Eu não tenho dúvida. Lectio tem para mim, lectio divina. Que você pode googar, que você vai saber tecnicamente o que é. Isso aí, hoje em dia, a gente até pula a parte de explicar isso, porque você tem acesso a fazer isso aí em algum canto, que é simplesmente uma leitura da Bíblia junto com um grupo de irmãos que em silêncio e postura de meditação respeitosa, de um coração aquietado, ouvem um texto bíblico de uma pessoa que fica recitando aquele texto, repetindo 1, 2 ou 3 vezes o ponto do texto, e depois a pessoa pega e responde a esse texto com uma oração nova, despretensiosa, desapegada, o mais perto do desapego racional, mas uma oração mais simples e emocional, cheia de emoção, onde você vai e faz a sua oração. Você orou a Bíblia enquanto ouviu a Bíblia, e aí do seu coração brotou uma oração simples, pequena e tal. Eu penso no lectio assim, Deus chegando numa cabeceira de um rio, pegando a sua vara, colocando no lugarzinho do anzol um texto bíblico, bem vivo, bem gostosinho, bem bonitinho, bem cheirosinho, pegando aquela vara e lançando esse anzol com essa isca, que é um texto bíblico, dentro do mar do meu coração e do seu coração. E Deus fica mexendo com essa isca lá dentro do seu coração, do meu coração, que é a repetição do texto, até que de repente surge uma oração feito peixe, bem fresquinho. Tcham! Pega a isca, mordeu a isca, e aí de repente você tira de dentro do coração aquele peixinho fresquinho que é a oração que surgiu de dentro do seu coração, quando essa oração mordeu o texto bíblico e comeu o texto bíblico e veio para fora. Aí você mostra esse peixe, essa oração para todos os seus amigos que estão ali, e você pega e tem uma fogueirinha, você compartilha, depois todos podem comer juntos essa oração enquanto grupo. Essa é a minha maneira de pensar a lectio divina, e que é uma coisa que vai bem da simplicidade, e é a hora que o irmão, depois que ele termina, ele vai e ora para si mesmo a sua oração, e depois ele compartilha com todo mundo a sua oração. E eu acho que... Bela metáfora.
Não é? E assim, e vou te falar, Jorjão, você sabe, conhece minha vida. Nos meus momentos mais angustiantes e difíceis, que não foram poucos na minha vida, o que me salvou foram esses momentos. Você tem experiências com relação a essa questão da oração, da lectio, desses seus momentos de meditação? Cara, isso é muito relapso. Foram poucos os momentos e as oportunidades, né? Mas eu ainda quero ir lá no mosteiro lá. Vamos lá, pai. Vamos lá no mosteiro. Vamos, Vinhedo, né? Vinhedo. Passar um dia lá. É. É mesmo, irmão, passar um dia, ficar lá com os nossos irmãos quietinhos, né? Orar com eles. Eu já fui lá. Lá perto também tem uma Toca de Assis. Toca de Assis. Que é muito bacana, muito especial. Não, eu conheci, quando eu fui lá, eu conheci a galera da Toca de Assis, assim, sensacional. Sensacional. Jorjão, os planos aí, os sonhos, acho que seria legal a gente terminar com você falando sobre o que você tem pensado, o que você tem sonhado, temos projetos novos surgindo. Então, eu fiz esse projeto novo que a gente está postando. Tem um trabalho que eu fiz com o Gladir, porque a gente fez um primeiro, né, a Poesia Caminha, e agora a gente está fazendo um outro, quer dizer, é um trabalho que a gente já começou, ele parou, mas agora a gente quer concluir, que é um trabalho falando sobre questões ecológicas e tal. Sei que está meio fora de moda agora no Brasil, mas a gente... Não interessa. Como a gente nunca teve na moda, então está tudo certo. A gente vai falar sobre isso. Falar sobre... cuidado, isso aí já existe marxismo cultural, camada de ozônio... Não, marxismo cultural, camada de ozônio marxista, tudo... Não, mas tudo bem. Então, assim, a gente vai concluir esse trabalho. E eu tenho um projeto para o ano que vem, para o primeiro semestre, se tudo der certo, de fazer um disco piano e voz. Como intérprete, é uma coisa que eu sempre quis fazer, cantando canções de outras pessoas. Já acho que legal. Coisa Então, boa. se tudo der certo, isso vai rolar para o primeiro semestre que vem. Sensacional. Se tivesse uma frase de algumas das suas composições ou de algum potinho que você gostaria de deixar para a gente aqui como presente antes de terminar, alguma coisa que tem das suas composições, alguma frase, ou de repente alguma frase também de algum desses nossos potinhos. Eu gosto muito da canção de abertura do recital, que é inspirada no Salmo 108, que diz: firme está meu coração, pronto para um recital. Com canções de louvação, faz nascer no seu quintal o som. Firme está meu coração, já se pôs a dedilhar nas veias do seu violão, notas para despertar o sol. Notas para despertar o sol. Você ouviu isso daí, depois você vai lá e lê o Salmo 108 e você vê que coisa linda. O olhar do Jorge Camargo para um salmo sensacional. Jorge, meu querido, beijo pra você, meu brother. Obrigado, mãe. Do meu coração, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo, viu, Jorge? Obrigado mesmo. E atenção, pessoal, se prepare aí, porque sexta-feira que vem na live, nada mais, nada menos, mantendo essa beleza, sequência de camaradas do meu coração, o Ed, Jorjão, Zé Bruno, pastor Zé Bruno, da banda Resgate, da Casa da Rocha. Já vai avisando todo mundo aí, tá certo? Sexta-feira que vem, das 12 às 13, aqui na jornada. Vamos junto. Deus abençoe. Beijo bento para todo mundo.